Por tão pouco, né? Nós largamos o Evangelho. Por tão pouco, as pessoas deixam de fazer aquilo que o Senhor tem posto em suas mãos. Porque Deus, Ele sabe como fazer. Ele sabe como auxiliar. E ali Nabote, ele não tinha aquela vinha como qualquer coisa. Ele tinha aquela vinha como herança dos seus pais. E herança, você sabe que a gente só tem quando morre. Mas uma pessoa que pega a sua herança e desfaz dela, quando a pessoa pega a sua herança e infelizmente troca por qualquer coisa, você não está valorizando a sua herança. Então, nessa noite, valorize essa herança. Porque Jesus, Ele morreu por mim e por você, né? Para que você tenha vida e vida com abundância. Porque nada é mais importante do que essa herança que Deus nos deixou, né? Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você que está nesta noite, me ouvindo através desse aparelho de som, Jesus, Ele morreu por mim e por você, né? E Ele deixou uma herança, né? Para que eu e você pudesse ser salvos através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Mas levando para o lado espiritual, é isso aí. Mas quando a gente vê do lado humano, hoje acontecem essas coisas. Josabel, ela quando entrou, quando ele resolveu que não ia vender a vinha, que ele insistiu, ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele veio para casa, deitou na cama, virou para o lado da parede e não quis comer. Olha, irmão, a inveja, ela a Bíblia diz que a inveja, ela é a prodidão do nosso ossos. E muitas vezes a gente sofremos essas perseguições, né, de inveja. Às vezes dentro da própria igreja, às vezes no seu trabalho, às vezes nem meio de família mesmo, né? As pessoas olham para você, você só tem a sua vinha, mas aquela pessoa olha para você e não tem aquilo que tem em você e quer a sua vinha. Muitas vezes é o seu marido, muitas vezes é um drogado que pega o seu filho e leva para as drogas. Muitas vezes a esposa, muitas vezes o homem, ele tem até uma mulher em casa, mas ele olha para a esposa do outro e deseja a esposa do outro. Às vezes é a vinha. Olha, Davi, quando ele estava, depois que Davi é constituído do rei, um dia ele estava em seu repouso. Ali a esposa de Urias, ela se banhava, né? E ele viu, Urias era o chefe, do exército, né? Que ele tinha Urias como uma pessoa leal, né? Mas ele desejou a sua esposa. E a Bíblia diz que ele pôs Davi, porque o Senhor, ele falava com Davi. Ele pôs Urias de frente de guerra, o ponto que ele sabia que o inimigo ia atacar. E a Bíblia diz que ele ficou com a mulher de Urias, matou Urias e ficou com a esposa. E Deus manda o profeta a ele e diz: tinha um homem que tinha muitas ovelhas, tinha tudo que pudesse pegar, matar, levar em seu regaço, mas um certo homem, ele só tinha uma ovelha. E assim, esse homem veio, tomou, né,
poderia fazer o que ele quisesse, e ele disse o seguinte: esse homem é digno de morte, né? E o profeta disse: esse homem é você. E ele entristeceu, né? A Bíblia diz que Batseba teve um filho. Esse filho do pecado, esse filho foi morto, né? E o Senhor, ele feriu, né? Ele o repreendeu, porque o Senhor, a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, né? Davi, Deus se agradou. Davi foi aquele homem que matou um urso, matou um leão, matou um gigante. Aquele gigante, quando ele afrontava o exército do Senhor, e ele disse: quem é esse circunciso que enfrenta o exército de Deus, né? Do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que Davi, ele destruiu o gigante apenas com a fúria. Porque ele disse: tu vens a mim com lança e com espada, mas eu vou a tu, né? No nome do Deus Altíssimo. E ele não venceu aquele urso, nem aquele leão com suas forças. Ele venceu porque era ele um homem que ele se conectava com Deus, né? Aquele gigante também, ele não venceu aquele gigante com suas forças. Foi o Senhor que o capacitou, né? Então, nessa noite, você também que está me ouvindo através desse aparelho de som, o Senhor, ele pode fazer na tua vida aquilo que tu não pode fazer.